Olá, turma! Um ótimo dia para todos. Hoje, dia 2 de julho, estaremos trabalhando com a resolução dos exercícios sobre resistores, associação de resistores e curto-circuito. Em específico, nesse vídeo, eu vou tratar da questão 19, porque são 4 letras A, B, C e D. E a associação de resistores, como eu falei na nossa live, é um pouquinho trabalhosa, então a gente vai gastar um tempinho bom para resolver cada uma das questões. Mas eu gravarei outro vídeo relacionado à associação de resistores e curto-circuito, e um outro associado à primeira e segunda lei de Ohm e resistores ôhmicos e não ôhmicos. Bacana? Então vamos lá, preparados para começar? Vou aguardar aqui só acertar um negócio, só um minuto. Certo. Vamos começar então. Ok. A questão número 19 nos traz o seguinte comando. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B das associações representadas a seguir. Então vamos. Letra A. Ele me dá uma associação como essa. Bom, o primeiro passo é identificar os nós. Nós temos nós no ponto A e no ponto B, os terminais. Ora, professor, mas acompanhe o mouse. E entre a resistência de 20 e 10 ohms? Não, isso aqui é apenas uma dobra. Para ser um nó, eu preciso de pelo menos ter o encontro de 3 ou mais condutores. E aqui eu só tenho a continuidade, é como se eu tivesse dobrado o fio para prosseguir o circuito. Então eu tenho o nó A e o nó B. Ou seja, esse circuito da esquerda ele poderia ser desenhado da forma como eu fiz aqui na direita. Fica até mais claro, correto? Bem, 20 ohms e 10 ohms estão associados em série. E 15 e 20 ohms estão associados também em série. Então eu vou resolver a resistência equivalente 1 da primeira associação em série e a resistência equivalente 2 da segunda associação em série. Observem. Resistência equivalente 1, então, será a resistência de 20 ohms mais a de 10 ohms, que vai me dar 30 ohms. E a resistência equivalente 2 será a soma da resistência de 15 e de 20. 15 ohms mais 20 ohms, 35 ohms. Tranquilo. Agora eu vou redesenhar o meu circuito. Olha só, as resistências equivalentes elas podem substituir a associação. Então, onde eu tinha aquela soma, ficou 30 ohms, e onde eu tinha a segunda soma, 35 ohms. Agora eu vou ter que resolver os 3 resistores associados em paralelo. Observem, essa será a minha resistência equivalente 3. 1 sobre a resistência equivalente 3 é igual a 1 sobre a resistência equivalente 1, mais a resistência de 30, mais 1 sobre a resistência equivalente 2. Substituindo, procuro o MMC, que é 210, e realizo a operação 210 dividido por 30 vezes 1, 7. 210 dividido por 30 vezes 1, 7. 210 dividido por 35 vezes 1, 6. Então eu tenho 20 sobre 210, multiplico cruzado. Então a resistência equivalente nesse circuito equivale a 10,5 ohms. Observem, eu poderia substituir tudo aquilo que eu tinha por um único resistor entre os terminais A e B, no valor de 10,5 ohms. Olha aí a letra B da questão 19. Nós temos uma associação. Observem que nesse ponto aqui em cima é apenas uma dobra. Eu só tenho 2 condutores, mas observem aqui, ó, esse ponto aqui é um nó. Como eu sei disso? Eu tenho um encontro de 3 condutores. Uma bifurcação, né? A corrente elétrica vai entrar em um fio e vai sair pelos outros 2. Ou vai entrar pelos 2 e vai sair por um único. Mas, enfim, há um encontro de corrente elétrica aqui. É uma bifurcação. Então, eu vou nomear esse nó de ponto C. Observem aí. Agora, eu vou resolver a planificação. Eu vou abrir o circuito redesenhando. Eu vou colocar os pontos A, B e C alinhados e eu vou procurar saber quais resistências eu tenho entre cada um dos pontos. Observem. Aqui, ó, entre o ponto A e C, olha aqui, entre A e C, eu tenho as resistências de 5 e 15 ohms. E também tenho a resistência de 30 ohms. Mas entre o ponto C e B,
eu tenho uma resistência de 8, e entre A e B eu tenho uma resistência de 80. Então, esse circuito aqui em cima, ele equivale a essa formatação aqui, a esse redesenho do circuito elétrico. Agora, nós vamos resolver a associação que está em série aqui primeiro. Será a resistência equivalente 1 dessa associação. Então, eu tenho o R de 5 mais o R de 15 somados. Isso vai me dar 20 ohms. Então, eu posso substituir essa associação por um único resistor de 20 ohms. Vamos redesenhar o circuito. Olha aí. E agora eu vou resolver a associação em paralelo entre 20 e 30. Essa será a minha resistência equivalente 2. Olha como fica. Bem, eu posso usar a equação do inverso das resistências para achar a associação em paralelo, mas aqui eu tenho um caso particular de 2 resistores. Então, eu posso trabalhar com o produto pela soma. Tá? Eu falei na aula de associação de resistores, o produto pela soma é obtido em razão da solução da equação da associação em paralelo. Em razão de fazermos o MMC, depois multiplicarmos cruzado, para 2 resistores apenas vai surgir o produto pela soma no final. Então, a gente pode aplicar direto. Então, vamos lá. Eu tenho 20 vezes 30, dividido por 20 mais 30. Isso vai me dar 12 ohms. Ou seja, a associação em paralelo que eu marquei ali como resistência equivalente 2 poderia ser substituída por um único resistor de 12 ohms. Certo, vamos à letra B da questão 19. Eu tenho uma associação na forma de um triângulo. Observem o seguinte. Aqui, eu não tenho um nó, porque é apenas uma dobra do condutor, tá vendo? A corrente elétrica ela passaria por 5, desviaria e passaria por 15. Mas esse encontro aqui de 3 condutores, aqui é um nó. O problema não nomeou, e eu vou nomeá-lo como ponto C. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou planificar, vou redesenhar esse circuito. Eu vou colocar os pontos A, C e B alinhados e vou olhar caminho por caminho entre os pontos. Quais resistências, quais resistores eu tenho entre o ponto A e C, entre o ponto C e B e entre o ponto A e B. Observe. Esse desenho foi construído da seguinte forma. Entre os pontos A e C, eu tenho as resistências de 5 e 15 ohms em paralelo com a resistência de 30. Observaram aqui? Ó? Entre o ponto C e B, eu tenho a resistência de 8. E entre o ponto A e B, eu tenho a resistência de 80. Vou resolver essa associação em série, depois em paralelo, depois em série e, por último, paralelo. Vamos devagar. Aqui, primeiro em série. Chamaria essa resistência de resistência equivalente 1. É a soma do resistor de 5 com o de 15. Isso vai me dar 20 ohms. Ou seja, posso substituir aquela associação por um único resistor de 20 ohms. E agora eu vou trabalhar com a associação em paralelo entre 20 e 30. Essa será a resistência equivalente 2. Pessoal, aqui em específico, por se tratarem de 2 resistores, eu vou simplificar o cálculo aplicando aquela equação do produto pela soma. Tá certo? Isso aqui é uma consequência da manipulação matemática da equação da associação em paralelo. Se usar ela, vai resolver? Vai. Mas aqui a gente ganha um pouquinho de tempo. Então, no lugar de R resistência equivalente 1, eu coloco 20. No lugar de R30, eu coloco o valor de 30. Quanto que eu tenho para essa associação? 12 ohms. Agora, observem. Eu tinha isso aqui, correto? E agora eu vou substituir a associação em paralelo, que é a resistência equivalente 2, por um único resistor de 12 ohms. E agora eu vou trabalhar com a associação em série entre 12 e 8. Associação em série. Será a minha resistência equivalente 3. Observe. Resistência equivalente 2 mais a resistência de 8 vai me dar 20 ohms. Substituindo, eu tenho agora um único resistor de 20 ohms em paralelo com o de 80. Olha aqui. Vou aplicar novamente o produto pela soma. 20 vezes 80 dividido por 20 mais 80. Isso vai me dar 16 ohms. Olha só, todo aquele circuito inicial poderia ser substituído, para todos os efeitos, por um único resistor de 16 ohms entre os terminais A e B. Fantástico. Certo, vamos à questão da letra C da 19. Eu tenho uma associação mista, conforme vocês podem ver aí. Nesse caso, pessoal, nós trabalharemos com a solução sempre iniciando a associação
no lado oposto aos terminais. Observe, os terminais A e B estão à esquerda. Acompanhe o mouse aqui, ó. Eles estão à esquerda. Então, eu vou iniciar o tratamento do circuito pela direita aqui, tá bom? Olha só, 20 ohms e 20 ohms estão em série. Então, minha primeira resistência equivalente aqui será a soma de 20 mais 20. Eu vou obter quanto? 40 ohms. Redesenhando o circuito, observem que agora o meu resistor de 40 ohms está em paralelo com o de 10. Eu vou aplicar, então, a associação em paralelo, o produto pela soma. Sempre, pessoal, para o caso particular de duas resistências, dois resistores, vocês podem utilizar o produto pela soma. Então, eu tenho 40 vezes 10 dividido por 40 mais 10. Isso vai me dar 8 ohms. Agora, eu redesenho o circuito, substituindo a associação entre 10 e 40 por um único resistor de 8. E agora eu resolvo em série novamente. Olha aí. 8 mais 2, 10 ohms. Vamos redesenhar o circuito. Só que no lugar agora da associação, eu coloco o resistor de 10 ohms. Agora eu tenho uma associação em paralelo. Resolvendo com a equação do produto pela soma, 10 vezes 10 sobre 10 mais 10. Ou seja, eu tenho 5 ohms. Novamente, vamos substituir aquela associação por um único resistor de 5 ohms. E resolveremos agora em série. Observem que o valor aqui será a soma de 7 mais 5 mais 8. Ou seja, os três resistores associados me dão uma resistência equivalente de 20 ohms. Redesenhando. Agora o resistor de 20 que acabamos de encontrar está em paralelo com o resistor de 5. Uma associação em paralelo, o produto pela soma novamente. 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5. Isso me dá 4 ohms. E para finalizarmos, eu tenho agora uma associação de 3 resistores em série, onde o meu resistor de 4 ohms que encontramos substituiu a associação. Agora ficou tranquilo, né? Olha aí. Eu tenho 1 mais 4 mais 9. Isso vai me dar 14 ohms de resistência. Ou seja, pessoal, todo aquele circuito misto que nós tínhamos poderia ser substituído apenas por um único resistor de 14 ohms. Perfeito? Bom, vamos resolver a letra D da questão 19 agora. Observem que os terminais A e B desse circuito estão o quê? Do lado direito. Então, eu vou começar a solução do lado esquerdo, lembra? A associação ela é iniciada a partir do lado oposto aos terminais, tá? Vai ser uma regrinha que a gente vai adotar sempre. Então, eu vou trabalhar com associação em série entre R e R. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho esses dois R's associados em série. Então, eu tenho R mais R, 2R. Redesenho o circuito e substituo no lugar daqueles resistores o valor da associação. Agora eu tenho uma associação em paralelo. O produto pela soma, 2R vezes R, sobre 2R mais R. Então, a associação ela pode ser substituída por um resistor cujo valor é de 2R sobre 3. Redesenhando o circuito, e agora nós vamos substituir esse resistor, essa associação, pelo resistor de 2R sobre 3. E agora eu resolvo a associação em série novamente. Vejam, 2R sobre 3 mais R sobre 3. Tiro o MMC, o resultado será 5R sobre 3. Beleza. Redesenho o circuito, mas agora a associação é substituída pelo resistor de 5R sobre 3. E eu tenho uma associação em paralelo. Novamente eu aplico o produto pela soma, 5R sobre 3 vezes R, sobre 5R sobre 3 mais R. 5R vezes R dá 5R ao quadrado, sobre 3. 5R mais, sobre 3 mais R, tiro o MMC, eu vou obter, então, 8R sobre 3 no denominador. Conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, eu obtenho, nessa associação em paralelo, um resistor de 5R sobre 8. Redesenho o circuito e substituo o valor da resistência. Agora eu trabalho com a associação em série. Eu faço a soma dos resistores. Teremos, então, 13R sobre 8. E, por fim, eu tenho uma associação em paralelo. Ok? Beleza, o produto pela soma. Vejam lá, ó. A resposta será de 13R sobre 21. Bem, pessoal, falta só um pouquinho para encerrarmos o circuito. Bem, agora no lugar da associação, nós podemos substituir por um único resistor de 13R sobre 21.
Agora eu tenho uma associação em série. Vejam, 13R sobre 21 mais R, 34R sobre 21. E vou redesenhar substituindo a associação em série por um único resistor em paralelo com o resistor R entre A e B. Agora eu resolvo a associação em paralelo. 34R sobre 21 vezes R, dividido por 34R sobre 21 mais R. Isso vai me dar uma resistência equivalente de 34R sobre 55. Pessoal, toda aquela associação pode ser substituída por um único resistor de 34R sobre 55 entre os pontos A e B. Bacana, né? Bem, é isso aí. Terminamos a solução de todas as letras referentes à associação de resistores dessa questão. O próximo vídeo será sobre associação de resistores e curto-circuito e sobre lei de Ohm e resistores ômicos e não ômicos. Ok? Obrigado e até a próxima!